Olha, o fim da escravidão no Brasil perpassa por uma série de acontecimentos e fatos. Primeiro, nós temos que analisar o contexto histórico em que esse evento se deu. Nós já vimos e já estudamos que a partir de 1870, pós-Guerra do Paraguai, o Império de Dom Pedro II começou a sofrer algumas oposições do exército. E esse mesmo exército, começou a encabeçar a campanha abolicionista que já havia no país há muito tempo. Nós não podemos achar que a campanha abolicionista ela vai surgir no Brasil no pós-Guerra do Paraguai. Ela já existia, inclusive o Brasil é um dos únicos países da América que vai manter a escravidão por tanto tempo. Quase todos os outros países da América vão abolir a escravidão junto com a independência ou logo após a independência. Junta-se a todos esses fatores ainda a pressão inglesa com relação ao fim da escravidão. Quando, no ato da independência, na verdade, alguns anos depois, é quando os ingleses eles vão emprestar dinheiro para o Brasil, pagar uma indenização a Portugal pelo reconhecimento da independência, isso em 1826, os ingleses eles vão fazer o Brasil assinar um acordo dizendo e se comprometendo a acabar com a escravidão. Claro, gente, que a Inglaterra tinha grande interesse em acabar com a escravidão na América e também, principalmente, no Brasil. Por quê? Porque os ingleses eram bonzinhos? Porque eles eram contrários à escravidão? Talvez. Mas o motivo principal é o fato da Inglaterra ter consolidado sua revolução industrial e estar em busca de novos mercados consumidores. Nós podemos ver isso claramente quando a família real vem para o Brasil e o Dom João ele vai abrir os portos do Brasil para as nações amigas, que nós sabemos que no final das contas essas nações amigas era a Inglaterra. Porém, não adiantou muito essa abertura dos portos. No Brasil, vou dar um exemplo aí da cidade do Rio de Janeiro, 80% da população era escrava. Nós sabemos que escravo não ganha salário. Então, escravo não tem poder de compra. Então, não serviu muito essa abertura dos portos, tanto quanto os ingleses gostariam. Então, eles começaram aí no pós-independência uma grande pressão para o Brasil acabar com a escravidão. Só que depois de 1826, anos se passaram e o Brasil continuava mantendo aí o trabalho escravo. Então, o que os ingleses eles vão de fato fazer? Eles vão criar uma lei que vai pressionar e obrigar o Brasil a tomar uma posição. Essa lei foi criada em 1845. O nome da lei é Lei Bill Aberdeen, onde a Marinha Inglesa afirma que irá afundar todos os navios traficantes de escravos que fossem encontrados no Oceano Atlântico. Existem relatos que vários navios ingleses, brasileiros foram afundados pelos ingleses, cerca de 90. Inclusive, houve uma estremecida aí na relação entre Brasil e Inglaterra. Porém, os ingleses conseguiram o que eles queriam. Se eles queriam pressionar o Brasil, conseguiram. Em 1850, entra em vigor a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. A partir da proibição do tráfico, sabia-se que daí para a abolição completa era um caminho que não tinha volta. Porém, no Brasil, tentou-se retardar ao máximo o fim da escravização. Apesar da campanha de trazida de imigrantes, mesmo com o fim do tráfico, a mão de obra escrava ficou, na verdade, mais valorizada e mais cara ainda no Brasil. Foi criada outras leis, 1871, Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre dizia que
Os escravos, eles poderiam ficar 7 anos com a mãe, depois trabalhariam mais 3 anos como forma de indenização para o seu senhor e seriam livres. Ou então, poderiam trabalhar até os 21 anos de idade e também depois serem libertados. Então já era complicado, já estava errado. Se era lei do ventre livre, por que tinha que trabalhar 3 anos para pagar uma indenização? Por que tinha que trabalhar até 21 anos? Então já estava errado alguma coisa aí. 1885, Lei do Sexagenário. O que é isso? Escravos maiores de 60 anos eram libertos. Lindo! Porém, nós sabemos que a expectativa de vida do escravo era cerca de 42 anos. Praticamente não tinha escravo com mais de 60 anos e muito menos na ativa, né? Eles eram considerados inválidos os que existiam. E tinha um detalhe: tinha que trabalhar ainda mais 3 anos para pagar a alforria, como indenização. Então, gente, eram leis, como no Brasil o pessoal tem mania de falar, para inglês ver. Esse termo surgiu daí. Eram leis que não funcionavam na prática, que não eram executáveis, mas que mostravam para a Inglaterra que o Brasil estava se comprometendo a acabar com a escravidão. O que vai acontecer depois dessas leis? Depois dessas leis vai ter uma pressão muito grande para acabar com a escravidão, principalmente no pós-guerra do Paraguai, como eu falei, e tem uma pressão também muito grande dos proprietários de terras, porque eles querem uma indenização do governo para o fim da escravidão. Porque apesar da vinda de imigrantes já ter começado, a mão de obra que predominava nas lavouras de café que estava se desenvolvendo no Segundo Reinado era a mão de obra escrava. Então, no meio de toda essa pressão, o que vai acontecer? Quando está em algum momento no governo provisório do Brasil, com a viagem de seu pai, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, assina a chamada Lei Áurea. Ela vai abolir a escravidão no Brasil. Vai agradar os ingleses, vai agradar os abolicionistas, mas vai causar um sério problema social e também um sério problema para o governo de Dom Pedro II. A partir daí, nós sabemos que o governo de Dom Pedro II resiste cerca de 1 ano, porque os grandes proprietários, a elite econômica, vai retirar o apoio ao governo de Dom Pedro II. E outra coisa, nós não estamos falando que a abolição é ruim. A abolição é um avanço, mas ela foi feita sem planejamento. Ela foi feita no impulso da princesa Isabel. E o negro, ele vai continuar excluído, rejeitado, porque a sociedade brasileira é uma sociedade racista e que não respeita o negro. Na verdade, o negro é visto como coisa, como mercadoria. As pessoas não contratam negros e muito menos mulatos, que é o símbolo da influência negra na formação do Brasil. Então, o que vai acontecer com os negros? Muitos vão preferir ficar na senzala, porque não tem para onde ir. Outros vão morar debaixo das pontes, nos cortiços. Daí vem a formação das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, vocês têm que entender que a sociedade do século XIX é uma sociedade que não aceita o negro. Ele não é considerado cidadão. Gente, no Rio de Janeiro imperial havia rua de negro, rua de branco, padaria de negro, padaria de branco. Então ninguém aceita esse negro. Ele continua visto como mercadoria, agora ele não tem onde ficar, não tem onde dormir. Então muitos negros eles vão preferir continuar sendo escravos. Então essa abolição vai gerar um grande problema social no Brasil que reflete até aos dias de hoje. Então, assim, ela foi feita sem planejamento, de cima para baixo, por um capricho, talvez, da princesa Isabel ou por uma ideologia que ela tinha, porém não vai funcionar na prática da forma tão linda como já se trabalhou. E ela não foi uma heroína, na verdade. Ela foi uma pessoa que fez algo que ela acreditava, porém o resultado não foi tão bom, né? E aí, o Segundo Reinado fica com os dias contados logo após o fim da escravidão no Brasil.